Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através desse abençoado livro Perante Jesus, de Francisco por Emmanuel. E aqui eu abri esse livro, ao acaso, e caiu aqui no capítulo 16, que se intitula Ante a Vida Maior. E ante a vida maior, Emmanuel começa nos dizendo: quem encontra a paternidade divina, quem encontra a paternidade divina no mundo, respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Ensinamento fantástico. Ensinamento fantástico. Vou repetir para que todos nós possamos inserir dentro do íntimo, do nosso mais íntimo, esta verdade. Olha, quem encontra a paternidade divina, ou seja, quem encontra Deus conscientemente, né, através do poderoso sol da verdade, né, não com fanatismo, mas com inteligência. Quem encontra Deus com inteligência, com raciocínio, né? Quem encontra a paternidade divina, que é Deus dentro de si, respeita as injunções da consanguinidade. Então, quem tem Deus conscientemente dentro de si, respeita a parentela consanguínea. Tem que respeitar. Porque é importante salientar que essas tradições que existem na Terra de primo, prima, tia, tio, irmão, pai, mãe, avó, isso são expressões inventadas pelo homem, porque é necessário essas referências por causa do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, numa sociedade terrena humana, é necessário que assim seja. Não é? É como uma espécie de identidade e de respeito de uns para com os outros no seio familiar. Mas no plano espiritual, no nosso verdadeiro local de origem, esse negócio de irmão, não tem isso aí lá. Primo, prima, não. Lá nós somos todos irmãos. Com um só Pai. Todos têm um só Pai. Um Criador, que é Deus. Por isso que ele fala: quem encontra a paternidade divina no mundo, respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Então, aquele que se agarra aos parentes, se apega aos parentes, isso é um cativeiro, ele chama de cativeiro. Não foi o que aconteceu com Jesus, pessoal? Jesus estava numa sinagoga, uma multidão de pessoas, e Jesus falando para todos eles do mundo espiritual, falando do universo, falando que todos tinham um Pai amoroso, que nunca nos desampara, falando para eles que na vida tudo passa, transmitindo para eles o otimismo, a esperança, a fé, que a morte não existe e a vida continua. Enfim, eram muitos os ensinamentos que Jesus passava para eles. Por quê? Porque todos eles, aquela multidão, estavam ávidas ali para ouvir e aprender com Jesus. E eles queriam seguir Jesus. Aí, de repente, alguém chega no ouvido de Jesus e fala: seus irmãos e sua mãe está aí fora. Aí Jesus pegou e falou: mas quem são meus irmãos e minha mãe, senão aqueles que querem seguir a Deus, que estão prestando atenção aos ensinamentos e estão com firme propósito de seguir a Deus. Não é isso. Então, os próprios parentes, né? Porque, vejam bem, pessoal, Jesus, ele nasceu, ficou uma criança, um menino, depois ele entrou na puberdade, não é? Esse tempo todinho, Jesus junto com a mãe e os irmãos. E Jesus, desde criança, sempre falava de Deus para toda a família. E depois, eu estava pensando muito sobre isso, que eu nunca vi isso escrito em livro nenhum. Pode até ser que isso esteja escrito em algum livro, eu nunca vi. Mas me veio isso na cabeça. Aí eu estou falando aqui para vocês, porque se de repente
vocês já ouviram falar isso, ou já leram isso em algum livro, então me desculpem, mas eu não vi ainda, né? Então eu estava pensando, meu Deus, Jesus, quando criança, ele sempre demonstrou, através de suas atitudes e ação, não é? Um comportamento diferenciado, voltado para a paternidade divina, como ele chama aqui. Depois Jesus entrou na fase da puberdade, sempre falando de Jesus. Depois na mocidade. Na mocidade, onde ele ia na sinagoga, como criança ainda, de 13, 14 anos, ele ia na sinagoga falar de Jesus para os anciãos. Para aqueles teólogos, Jesus falava. E eu nunca vi isso escrito na Bíblia, nada. Que quando Jesus ia, a sua família estava junto com ele. Não tinha ninguém. Pelo contrário, ele foi marginalizado pela própria família. Os irmãos dele eram contra ele. Que Jesus estava contrariando, não é? Trazendo uma metodologia nova, uma pedagogia. Jesus estava trazendo a pedagogia do amor, a pedagogia do perdão, de não revidar. Naquela época, a lei que imperava era a lei do revide, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus veio com uma nova pedagogia do amor, uma nova metodologia de educação, que é a do perdão e do amor. E os seus familiares, nem os irmãos e nem a mãe acompanhavam ele. Então Jesus, com 33 anos de idade, dando uma palestra lá, divulgando a boa nova de Deus, e vem a família, ele com essa idade, ainda vieram atrapalhar Jesus. Claro que inocentemente, né? Ainda eram ignorantes, ainda não haviam entendido dentro de si o verdadeiro trabalho que Jesus veio fazer na Terra, que era transmitir as diretrizes e os fundamentos de Deus, seu Pai, seu Criador. Nosso Pai, nosso Criador. Né? Então, esse negócio de parentesco, que adiantava ter mãe e ter irmãos, se não comunhava, não comungava dos mesmos ideais? Olha o que eu pensei. Pensei nisso, então, esse negócio de parentesco só existe na Terra. Primo, prima, mãe, irmão, pai. Tem tanta pessoa, tem tanta mãe que se apega excessivamente aos filhos. A gente se apega excessivamente aos netos. Não, é o que ele está falando aqui. Vamos raciocinar com inteligência. Olha o que Emmanuel fala. Quem encontra a paternidade divina, como Jesus encontrou a paternidade divina. E toda aquela multidão que Jesus estava falando já tinha encontrado a paternidade divina. Tanto é que estavam ávidos ouvindo a boa nova de Jesus. Estavam ali, em comunhão de pensamento e de ideologia, de linha de raciocínio com Jesus. A família não. Aí fala, quem encontra a paternidade divina no mundo, que é na Terra, né? Respeita as injunções da consanguinidade. Então nós temos que respeitar as injunções, o grau de parentesco, né? Porque nós temos que, se a gente tem que respeitar um inimigo e até amar, imagina um parente, um pai, um irmão, um primo. A gente tem que respeitar as injunções, mas não deve se agarrar ao cativeiro da parentela, que é o que a gente mais vê aí. Olha, eu acho que 95% da população mundial está enquadrado nisso aqui. Se agarra ao cativeiro da parentela. Tem pessoas que renunciam à própria felicidade em função de ficar preso, não é? Através, muitas vezes, de uma paixão e não de um amor. Que quem ama liberta, quem ama ensina, quem ama prepara o outro parente para que ele possa caminhar com as próprias, e não prende ele através de um amor obsessivo. É isso que Jesus quis dizer. E, bom, enfim. E Emmanuel prossegue no ensinamento fantástico. Então, olha que interessante. Não se... Ó, eu vou repetir isso aqui eu achei importante. Quem encontra a paternidade divina, ou seja, quem encontra o seu pai no mundo, ou seja, vivendo aqui na Terra, encontra seu pai dentro de si, respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Ele continua, honra pai e mãe. Então nós temos que honrar pai e mãe, claro, tem que honrar. Amar, e além de amar, ainda tem que honrar
pai e mãe. Honra pai e mãe realmente. Todavia, aqui tem um parênteses, todavia, sabe considerar que o amor pode auxiliar, fazer, aprender e sublimar-se, sem prender-se. Fantástico, que ensinamento fantástico. Então nós temos que amar, ajudar, auxiliar, o parente, seja ele qual for, a minha avó, a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, meu marido, meu irmão, minha irmã, nós temos que amar. O neto, nós temos que amar, mas sem se prender. É aquilo que a gente sempre fala, nós não devemos nos vincular a nada dessa terra. Parente também é da terra. Nós somos irmãos. Nós não podemos nos vincular a teto de casa religiosa alguma, seja ela qual for. Nós não somos escravos de religião. Nós temos que ser escravos de Deus que está dentro de cada um de nós. E ficar focado nos nossos deveres e obrigações, no que tange as nossas provas e expiações que vimos passar aqui na Terra, que faz parte do nosso planejamento encarnatório. Essa que é a verdade, esse é o foco. Eu tenho que me prender aí, senão aparente. A grau de parentela, aqui, ó. O verdadeiro cristão que entendeu Jesus, o verdadeiro cristão que descobriu Jesus, ou seja, Deus dentro de si, que é seu Pai, Criador, ele realmente, ele honra, ele deve honrar o seu pai e sua mãe. Parentesco corporal, consanguíneo, ele deve honrar e amar, né? Mas sabe considerar que o amor ele pode auxiliar. Então o amor que eu tenho por um filho pode auxiliar. Mas eu posso obrigar ele a fazer o bem? Posso obrigar ele a perdoar os outros que maltratou ele? Não. Isso é uma conquista individual. Eu posso dar felicidade para o meu filho? Eu posso tirar um filho meu da cadeia e obrigar ele a fazer o bem? Nós temos nossas limitações. Né? A nossa obrigação aqui na Terra é nos fazermos luz, lutar pela nossa luz, lutar pela nossa felicidade. E se eu tenho um parentesco consanguíneo, o meu dever é auxiliá-lo, orientá-lo, para que ele usufrua do mesmo conhecimento e do mesmo ideal que eu. Mas eu não posso ter um amor excessivo por ele e obrigar ele a fazer coisa que não está no tempo dele. Não podemos. Precisamos saber diferenciar essas coisas. Esse amor excessivo, tudo que é em excesso, é obsessão. Ou então, no mínimo, simbiose psíquica. Essa que é a verdade. Então ele fala, honra pai e mãe. Quem descobre Deus em si, ele honra pai e mãe. Realmente, tem que ser assim. Todavia, sabe considerar que o amor pode auxiliar. O amor pode auxiliar. Eu posso auxiliar meu pai e minha mãe também pode me auxiliar. Eu posso ajudar a fazer, ele a fazer, aprender, ajudar ele a aprender e até sublimar-se. Eu posso até ajudar o meu filho, a minha filha, a sublimar-se. Ajudar ele, através do esforço que ele fizer, a adquirir a sua luz. Mas eu não posso me prender a ele. Seria mais ou menos assim, pessoal. Eu tenho que seguir a estrada e o caminho que leva e conduz a Jesus assim, ó. Eu estou indo com a mão aqui para arrastar aquele que está atrás de mim, que pode ser um companheiro, um amigo ou um parente. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso ficar junto com ele. Que ele pode querer se recusar a vir, eu não posso ficar preso a ele. Eu tenho que seguir o meu caminho. Se quiser me seguir, venha comigo, eu te ajudo. Então na Terra, nós estamos aqui na Terra com a obrigação e o dever de, através da educação, da conscientização, preparar o meu parente, o meu filho, o meu neto, para que ele adquira a sua luz. Mas eu não posso dar luz para ele. E nem posso ficar preso a ele, atrasar a minha caminhada por causa dele, senão vai morrer os dois abraçados. Só isso que vai acontecer. É isso que ele falou aqui. Vou repetir para que todos nós passemos uma reflexão. Quem descobre Deus dentro de si, ele honra pai e mãe. Realmente. Todavia, sabe considerar que o amor pode auxiliar. O amor pode fazer. O amor pode aprender, fazer a pessoa aprender. E sublimar-se sem prender-se.
Nós não devemos ficar presos a nada dessa terra. Nada deve nos prender, segurar, atrapalhar a nossa caminhada, o nosso trabalho do meu eu. Aí ele continua: o espírito que penetrou semelhante domínio da compreensão reconhece por família maior a humanidade inteira. Ah, tá vendo? Então eu não posso me prender aos meus parentes, porque os meus parentes é toda a humanidade. Olha só, o espírito que penetrou semelhante domínio de compreensão, o que é adquirir o conhecimento e o domínio de compreensão? É entender a verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra, que a Terra, nós somos espíritos passando por uma experiência humana. Não somos humanos, estamos humanos. A Terra não é o nosso verdadeiro local de origem. Nosso verdadeiro local de origem é o plano espiritual, o universo onde fomos criados por Deus. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem que aprender aqui na Terra, que é um local de fantasia e de ilusão, aprender a realizar tudo através de uma consciência cósmica, de uma visão, uma ótica espiritual. Nunca da Terra. Aí fala, o espírito que penetrou semelhante domínio de compreensão, ou seja, esses conhecimentos, reconhece por família maior. A minha família maior não é a consanguínea, meu pai e meus netos, não. Ele fala, é a humanidade inteira, encontrando lá, em toda parte, em todo lugar que eu vou, meu lar, não é onde eu convivo com minha família. Muitas vezes, aquela família lá, as quais nós devemos muito amar, talvez sejam inimigos de vidas passadas, que estão ali junto conosco para atrapalhar o nosso caminho. E aí a gente vai perder tempo com isso, sendo que a nossa verdadeira família está lá fora, a humanidade. Foi isso que aconteceu com Jesus. Ele ia deixar de atender, de transmitir o ensinamento de Deus para toda aquela multidão que estava por causa dos parentes, que ainda não estavam no tempo deles, que ainda viviam escravos do estágio evolutivo atual em que se encontravam. É isso, pessoal. Não podemos perder tempo com os filhos, não, com o neto, não. Nosso dever, obrigação é ajudá-los, servi-los, mas sem se prender. O que ele fala aqui, sem se prender. Eles não podem atrapalhar a nossa caminhada. Por isso que ele fala aqui, ó. O espírito que penetrou semelhante domínio de compreensão, de entendimento, reconhece por família maior. A nossa família maior é a humanidade inteira, encontrando o lar em toda parte que ele vai. As surpresas da vida em todos os ângulos do caminho, o interesse iluminativo em todas as facetas da jornada, o serviço em todas as linhas de atividade, o dever em todas as partículas do tempo, a bênção do céu em todos os caminhos da terra, o amor em todos os seres, a alegria de auxiliar em todos os instantes da luta e segue adiante, existência fora, de alma aberta ao trabalho santificante, respirando a independência construtiva, livre, ainda mesmo quando o corpo se lhe cubra de chagas sanguinolentas e sereno, ainda mesmo quando tempestades o convoquem ao terror e à perturbação. Esse é o dever do verdadeiro cristão. Seguir assim, ó, como viseira no animal, mesmo passando por tudo isso, ó, ainda mesmo quando o corpo se lhe cubra de chagas sanguinolentas, e sereno, tomando sereno, e ainda mesmo quando tempestades o convoquem ao terror e à perturbação. Nada deve nos atrapalhar, nada deve tolher o destino que a gente veio fazer aqui na Terra. Aí Emmanuel continua nos dizendo, que quando a alma descobre a paternidade celeste, quando a gente descobre Deus verdadeiramente, né? Embora ligada aos impositivos da carne, embora encarnados, né? Sabe sofrer e sabe agir. Crescer e elevar-se, operando nas zonas inferiores do planeta, mas de sentimento centralizado no alto, a repetir invariavelmente com Jesus Cristo, Pai nosso que estais nos céus. Que ensinamento maravilhoso. Aí aqui tem uma página que ele fala, simplifiquemos. Agora ele vai simplificar tudo isso que ele falou. Há homens inteligentes tão obcecados pelas maneiras de expressão
que chegam a olvidar a lavoura de luz que lhes cabe atender. Olha que ensinamento fantástico. Tanto quanto existem pessoas de ambiente rústico tão atormentadas pelas ideias de inferioridade intelectuais que passam as horas entre a revolta e o desespero alheias às preciosas oportunidades de cultura e aprimoramento que lhes enobrecem a estrada. Vou repetir isso aqui para a gente estudar detalhadamente, que eu achei isso aqui extraordinário, eu não tinha lido ainda. Existem homens inteligentes, ou seja, os cultos, isso está impregnado em toda a casa religiosa. Todos os evangélicos, no catolicismo, nas sinagogas, no espiritismo com Kardec, em todo local existem pessoas que fazem questão de se sobressair, né? Através de palavras melífluas, através de, enfim, eu li uma frase uma vez que falava assim: quando falares, fales com inteligência, porém sem exibicionismo cultural. Então isso existe muito nessas casas, não é? Aonde a maior parte querem elitizar a casa. Eu me recordo que, em certa ocasião, as pessoas estavam levando bronca porque falava assim, o meu espírito. Aí a pessoa falava, o dirigente falava assim, você não pode falar o meu espírito, você tem que falar eu espírito. Olha só, dava uma dura na pessoa porque a pessoa se expressava assim. Então as pessoas se preocupam com terminologia, pessoal. Terminologia. Você não pode falar assim, que nós estamos aqui na Terra para a nossa reforma íntima. Aí os dirigentes davam um puxão de orelha. Não, você não pode falar reforma íntima. Se reforma é casa, construção. Você tem que falar outra expressão. Então, as pessoas que querem intelectualizar a doutrina, as casas religiosas, se preocupam com terminologia. Igual na época de Jesus, não foi a mesma coisa? Foi a mesma coisa. Não, você não pode comer sem lavar as mãos, você não pode dizer, sabe, aquele é politicamente correto. É isso que existe na maior parte das casas. É isso que ele fala aqui. Vou repetir o que Emmanuel nos diz. Existem homens inteligentes, que é o que mais tem agora nas religiões, tão obcecados pelas maneiras de expressão, olha lá, olha só, né? Então vem aqueles palestrantes, né? Eloquentes, fala bonito, palavras difíceis, ninguém entende, a maior parte não entende, porque uma casa religiosa, ela está impregnada, vamos dizer assim, de pessoas cultas, mas tem muitas pessoas que não são cultas. A gente tem que falar numa linguagem simples, onde todo mundo possa entender. Agora, querer se aparecer, querer elitizar a casa religiosa, seja ela qual for, eu vou repetir o que ele falou. Existem homens inteligentes, cultos, tão obcecados pelas maneiras de expressão, que chegam a olvidar a lavoura de luz que lhes cabe atender. Tanto quanto também, ó, tá vendo? Então ele fica tão preocupado com essas coisas, isso não pode, inventa regra, inventa cartilha. Tudo isso se inventa nas casas religiosas, né? Eles ficam tão preocupados com isso que chegam a olvidar a lavoura de luz que lhes cabe atender. Esquece do verdadeiro sentido de sua permanência naquele local. Aí fala, aí ele dá outro exemplo, tanto quanto também existem pessoas de ambiente rústico, ou seja, aqueles locais simples e humildes, né, pobre, tão atormentadas pelas ideias de inferioridade intelectuais, que passam as horas entre a revolta e o desespero. Alheias às... Tá vendo? Então tem pessoas, da mesma forma que existem locais onde eles deixam as casas religiosas, um brinco, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo, se preocupam com as terminologias, que deixa de fazer o principal trabalho, que é a sua própria evangelização, a própria conscientização, que tem que ser humilde e simples. Falar na linguagem do povo e esquece o verdadeiro trabalho,
que veio fazer. Como também existem casas religiosas simples que as pessoas se sentem tão inferiorizadas, sofrem tanto por estar no local, sempre que gostariam de estar no local mais luxuoso, a casa cheia, ao invés de cadeiras e banco de madeira para a pessoa sentar, gostaria que a casa tivesse com estofados. Olha só a disparidade nas duas situações. Ele fala, tem pessoas também, né, tão atormentadas pela ideia de inferioridade intelectuais, que passam as horas entre revolta e desespero, alheias às preciosas oportunidades de cultura e aprimoramento que eles enobrecem a estrada. Ficou aí, portanto, esse ensinamento maravilhoso para a nossa, não é? Para a nossa reflexão. Não é? Um ensinamento fantástico do Emmanuel, que veio através desse livro, né? Extraordinário, que nos conscientiza sobre a necessidade da gente não se prender às coisas da Terra. Como o Chico fala, sobre a Terra tudo é fantasia e ilusão. Então, é importante a gente se conscientizar sobre isso. Então, uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.